Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Chegou a nossa sexta-feira à noite, nosso pôr do sol, o momento onde a gente tem a nossa classe bíblica. Todas as sextas-feiras temos aqui no canal o nosso estudo da Bíblia e estamos no meio desse curso bíblico chamado A História de Deus, contando a história de Deus de Gênesis a Apocalipse, onde ele é o autor dessa história, ele é o personagem principal e todos nós somos convidados a fazer parte de uma história de amor, de redenção. E falando em redenção, nós estamos vendo nesse livro de Isaías um estudo de 4 partes, e nas 3 primeiras partes nós vimos sobre a questão do julgamento de Israel. Qual que é a grande questão que Israel, que o povo de Judá, Jerusalém, eles estão sendo acusados porque de fato eles não confiaram em Deus, eles não colocaram em Deus a sua devoção, a sua adoração, o seu amor, e por conta disso eles foram criando problemas para si. Eles quebraram a aliança, eles viraram as costas para Deus, e nesse processo eles foram perdendo as características que os transformavam no povo de Deus. Eles caíram fora da aliança por causa da sua própria desobediência, buscaram outros deuses, outros reis, buscaram acordos políticos, alianças com outras nações, e por conta disso caíram em idolatria. Se esconderam atrás da religiosidade para ter uma aparência de piedade, mas virando as costas para Deus, para o Deus que eles deveriam confiar. E aí nós vimos no último estudo, na semana passada, que a grande solução para os problemas de Israel, de Jerusalém, seria que eles deveriam confiar em Deus. Então, numa camada mais superficial, digamos assim, numa primeira leitura, fica claro, como a gente viu, que a solução que Isaías apresenta é a confiança plena em Deus. Mas quando a gente lê nas entrelinhas e avança uma camada a mais de interpretação do que Isaías está trazendo para a gente percebe que além de confiar em Deus, existe uma solução ainda mais específica, ainda mais profunda. Esperar e confiar no Messias de Deus. Em alguém que de fato vai pessoalmente solucionar o nosso problema. Não é simplesmente uma divindade abstrata lá no alto, longe de nós. Alguém vai pessoalmente vir para resolver o nosso problema de julgamento e nos trazer a salvação. No livro de Isaías a gente observa o plano de julgamento e salvação. Isso está muito claro. Vem o julgamento, vem a correção, mas também vem o livramento, vem a esperança, vem a salvação. Só que Isaías quer que a gente se concentre em algo ainda mais específico do que simplesmente Deus agindo em nosso favor. Deus é sim a solução para o problema de confiança do seu povo. O povo deve confiar nele. Só que Isaías, Deus através de Isaías, vai ajustar o foco para algo ainda mais completo do que isso. A solução não é apenas dizer, ok Deus, eu confio em você. A real solução aqui, a real esperança para o povo, vem de uma pessoa específica, que o Antigo Testamento todo vai chamar de Messias. Messias nada mais é do que a palavra ungido, aquele que é ungido. Davi era Messias, Saul era Messias, Salomão era Messias. Por quê? Porque eles foram ungidos. No capítulo 26, no verso 16, Deus diz, eis que ponho em Sião uma pedra, o símbolo de algo firme, de algo concreto, sólido, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não precisará fugir. Assim como o povo de Israel, todos nós ansiamos por alguém que vai nos ajudar, alguém que vai vir ao nosso socorro. Por isso que os filmes de super-heróis fazem tanto sucesso, essas figuras mitológicas de alguém aparecendo para resolver problemas que nós não conseguimos resolver. A gente tem esse foco de esperança e confiança em algum indivíduo que possa conhecer a gente e cuidar de nós. E quando essa figura aparece, a gente deposita todas as nossas esperanças nela. Pensa se não é isso que acontece com a gente. Quando aparece aquela figura política que vem com um discurso que nos encanta, nossa, a gente move a nossa vida ao redor daquela figura política, seja ela qual for. De esquerda, de direita, de centro, por dentro, fora, no alto, embaixo, sempre sou feliz, não importa. Quando ela aparece oferecendo a solução que nós buscamos, a gente tem até uma dissonância cognitiva de fechar os nossos olhos para todos os erros dela e abraçar as poucas virtudes que a gente encontra, que ali mesmo que sejam falsas, que sejam enganosas. Quando a gente vê uma estrela esportiva, a gente às vezes constrói toda a nossa felicidade ao redor dela, a gente vira fã incondicional daquela figura e as vitórias dela nos encantam, nos inspiram, mas a gente também fecha os olhos para os defeitos. A gente está sempre em busca de alguém que nos represente, de alguém que venha em nosso favor para fazer aquilo que nós não somos capazes de fazer. Nós pagamos às vezes um alto preço por confiar em figuras desse tipo que não vão alcançar o padrão de exigência que nós estamos esperando, de atender às nossas expectativas.
Por isso que em Isaías existe esse convite para confiarmos naquele que verdadeiramente tem o poder para alcançar todas as nossas expectativas. A gente deve esperar no Messias vindouro, naquele que foi prometido. Lá no capítulo 7, é mencionado que durante o reinado do rei Acaz, né, que vai suceder Jotão, que é o filho de Uzias, então a gente tem Uzias que é o grande rei, ele morre, né, Isaías tem a visão lá, no ano do Senhor eu vi Deus assentado, né, o rei verdadeiro sentado no grande trono e tudo mais. E aí vem Jotão, um rei ok, não fede nem cheira, fez algumas coisas ali que seu pai fez, mas também não fez muita relevância na história. E aí vem o rei Acaz, que é aquele rei que fez aliança com a Assíria, que confiou no rei da Síria, né? E aí o que vai acontecer nesse período histórico? Acaz está lá reinando o reino do sul de boas, só que a coisa é tão triste que o povo de Israel como um todo estava dividido, né? Como eu falei, reino do sul, reino do norte. No reino do sul, Jerusalém, capital, você tem a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e aí dividido você tem o reino do norte com as outras 10 tribos. E a coisa ficou tão feia que eles estavam brigando um contra os outros. Eles se tornaram duas nações divididas, completamente. E aí, o rei de Israel, que era o rei Peca, ele vai lá e vai fazer uma aliança com Rezim, que é o rei da Síria. Eles se juntam e agora eles chamam Judá, eles chamam Jerusalém para se unir a eles para atacarem o Egito. Mas aí Acaz fala, não vou me misturar com vocês não tem nada a ver com essa luta, eu não vou me envolver. E aí eles falam, você não vai se juntar a gente não? Então Israel e Síria se juntam para atacar Judá, para conquistar Judá, para absorver os seus exércitos, as suas forças e fazerem essa coalizão que eles tanto querem. E aí, ao invés de Acaz ir até Deus e pedir para que Deus interviesse por ele, ele deseja agora fazer uma aliança com a Assíria, para que a Síria os defenda, para que ela os proteja. Acaz deseja ser um vassalo da Síria, ao invés de confiar em Deus, com quem Israel já tem uma aliança. E é nesse contexto que Deus envia Isaías até Acaz e fala, Acaz, fica tranquilo, eu vou cuidar de vocês. Não faça uma aliança com a Síria, não busque outros deuses, não busque outro rei. Eu sou o seu rei, eu vou cuidar de você, eu já sou o seu senhor. E aí ele oferece um sinal para que Acaz confie nele. Veja, tem muita gente que acha que não, é só pedir a Deus um sinal que ele vai agir. Às vezes sim, mas Deus ele não dança conforme a nossa música. Mas olha que privilégio, Deus está oferecendo para Acaz o seguinte, olha, eu vou fazer algo para você acreditar em mim. Eu vou te dar uma prova de que você pode confiar em mim. Eu vou preservar a nação de Judá se você confiar em mim. E aí lá no verso 10 do capítulo 7, o Senhor fala para Acaz, peça ao Senhor, seu Deus, um sinal. Qualquer sinal que você quiser, seja embaixo nas profundezas, seja lá em cima nas alturas, peça um sinal e eu vou te mostrar que você pode confiar em mim. Aí Acaz ele vai falar algo que aparentemente parece piedoso, parece ser respeitoso, mas é uma incredulidade total. Ele diz, não, de jeito nenhum, eu não vou pedir um sinal, eu não vou tentar ao Senhor Deus. Você olha assim e fala assim, nossa, ele confia plenamente em Deus, tanto que ele nem precisa de um sinal, né? Mas não era isso que Acaz estava falando. Acaz não queria um sinal. Ele não queria se comprometer com Deus. Então Isaías fala, agora escute, ó casa de Davi, será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens? Agora vocês querem abusar também da paciência de Deus. Então Isaías vê, claro, pelo Espírito Santo, vê exatamente qual é a intenção de Acaz. Acaz não deseja confiar em Deus. Isso não é piedade, ele não está confiando em Deus ao ponto de falar assim, não precisa de um sinal não, Senhor, eu já confio em você. Não. Ele não quer um sinal porque ele não quer confiar em Deus. E aí Isaías mete essa, ele fala, olha, já não basta você perder a nossa paciência. Agora você quer tirar a paciência de Deus também? E ele diz um verso famoso, no verso 14, portanto o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, a terra daqueles 2 reis que você tanto teme será abandonada. E aí um tempo depois, uma criança vai nascer. E quando ela nasce, tanto a Síria, com S, quanto Israel, reino do norte, são completamente devastados pela Assíria, com A, né? A profecia havia se cumprido. Mas isso parece simplesmente uma visão política da coisa. Uma profecia imediatista para aquele momento. E ela acontece naquele momento. Mas se você começa a ler de uma forma mais profunda, você vai perceber que essa profecia é sobre algo mais. Ela vai se desdobrar numa realidade ainda mais profunda e ainda mais longínqua.
em cima desse Messias que está sendo profetizado aqui em Isaías. Lá no Antigo Testamento, como eu falei, todo rei ele era considerado como um Messias, aquele que é ungido para governar, né? Só que esse texto ele não está falando de um Messias, ele está falando de o Messias. Um Messias específico, alguém que seria verdadeiramente ungido. E esse era o rei dos reis que Deus revelou a Isaías. Alguém que de fato cobriria todas as fraquezas, todas as falhas em atender às expectativas do povo, que todos esses Messias foram incapazes de alcançar. Alguém que viria de fato, um rei que reinará com justiça e que governantes governarão com retidão diante dele. Esse que estava por vir seria muito mais do que apenas um bom rei. E aí no capítulo 9 você tem a reverberação do eco que a gente vê no capítulo 7. Esse Emanuel que nasceria, não simplesmente na virgem ali do momento exato da história do que está acontecendo, mas muito lá na frente. Ele tem certos atributos aqui nessa profecia que não podem ser simplesmente resumidos a algo que aconteceu ali. Eles reverberam para esse futuro na qual esse Messias, o Messias, apareceria. E ele diz no verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o nome dele será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Veja que esses títulos não são de um mero ser humano, de um mero governante, de um mero rei terreno. Ele diz, ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para afirmar com juízo e com justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ele deixa claro que essa é uma questão eterna, definitiva. O Messias restaurará os reinos desse mundo para uma paz sem fim. E ele fará isso através dessa pessoa, que é um maravilhoso conselheiro, um Deus forte, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Esse Messias vindouro viria para atender todas as expectativas e muito mais. Para trazer o julgamento, colocar as coisas no seu devido lugar, mas não sem antes oferecer o caminho da salvação. Mas infelizmente, o que vai acontecer? Acaso vai confiar nessas profecias? Ele vai confiar no que Deus está falando para ele sobre esse Messias que virá? Não. Ele vai prosseguir com a sua rebeldia, ele vai continuar com a sua descrença, e aí Isaías vai proferir mais uma rodada de juízo sobre Jerusalém. Olha, vocês não vão confiar mesmo, né? Vocês vão continuar querendo fazer aliança com a Síria. Então ele diz, olha, por causa dessa tua teimosia, por causa dessa sua recusa em aceitar esse Messias, Israel vai ser completamente devastada, como uma árvore que é arrancada das suas raízes ali, que é queimada, e vai sobrar apenas o tronco. Vai sobrar só a basezinha ali do que Israel já foi um dia. Só que algo maravilhoso acontece nessa profecia de julgamento, de juízo, que parece só destruição, que parece só uma sentença de morte. Ainda assim, ele diz, desse tronco virá a esperança. Esse que é chamado do maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, ele é alguém que vai ter o Espírito de Deus sobre ele, e de uma maneira muito especial. E aí ele diz, olha, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito do conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aqui ele promete que desse resquício, dessa sobra, do que Israel já foi um dia, a semente continuará. Lembra da semente lá de Gênesis 3? A semente que vai crescer para esmagar a cabeça da serpente, para de fato destruir aquele que é a razão de toda a maldade, de todo o engano, de toda a concupiscência, de todo o mal nesse mundo. Aquele que aterroriza os seres humanos com o pecado, que os mantém como servos, como escravos da maldade. Ele vai ser destruído um dia por esse Messias. E ele virá através da semente prometida lá de Eva. E não é porque Israel agora, essa grande árvore, vai ser totalmente retirada e só vai sobrar raiz. Ainda assim essa raiz vai manter viva a chama da linhagem davídica, da linhagem abraâmica, da linhagem adâmica. Ele virá dessa linhagem, se tornará o Messias e brotará como um rebento, brotará como um renovo dessas raízes. Quando tudo parece julgamento e esse julgamento parece definitivo, a esperança ainda surge, mesmo diante de um tronco chamuscado.
O que nos leva a um segundo aspecto da esperança no livro de Isaías. A esperança vem através de um servo vindouro. Ela vem daquele que é o Messias, mas ela também virá de um tal servo que vai vir. Deus ele promete para o seu povo a vinda de um rei, só que à medida que a gente vai lendo ali a segunda metade de Isaías, a gente descobre também uma outra figura que surge do texto. E Deus chama essa figura de o meu servo. Esse servo ele vai também ter o Espírito de Deus, e através do seu serviço ele vai trazer justiça às nações. Isso está lá no 42, versos 1 a 4. O servo ele aparece várias vezes ali no decorrer da segunda metade do livro de Isaías. E esse servo ele vai salvar não só os judeus, mas também os gentios. E ele vai trazer salvação até os confins da terra. Com o seu serviço, ele vai redimir a muitos. No capítulo 42, como eu mencionei, a gente observa no verso 1, Deus dizendo: eis aqui o meu servo, aquele a quem eu sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Em quem a minha alma se agrada. Você lembra desse eco lá no Novo Testamento? Quando Jesus é batizado, uma voz do céu diz o quê? Este é meu filho em quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer, em quem minha alma se deleita. Mas ele diz aqui, bem antes, é só para a gente lembrar dos links aqui dessa história que é muito mais longa do que um livro só diz. Eis o meu servo. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Veja, não é só para o judeu. É para o propósito que Israel foi criado desde o início, para todas as nações. Verso 6. Eu, o Senhor, chamei você em justiça. Eu o tomarei pela mão e o guardarei, e farei de você o mediador da aliança com o povo, aquele que fará com que o povo ande nos meus caminhos. Moisés foi o doador da lei, foi o que escreveu a lei, foi o que revelou a vontade de Deus para o povo. Mas surgiria alguém que fará com que o povo ande nos caminhos dessa lei. Será o mediador da aliança. Mas ele não será só isso, ele também será luz para os gentios, ou seja, para aqueles que andam em trevas, que não têm nem a noção de que existe uma aliança, ele será para estes a luz para guiá-los também para esse caminho, para abrir os olhos dos cegos e para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que andam em trevas. Olha que promessa sensacional. Um servo virá não só para servir Israel, mas para servir todas as nações, para cumprir a aliança que foi feita com Adão, que foi feita com Noé, que foi feita com Abraão, Isaac e Jacó, que foi feita ali com as tribos, que foi feita ali através de Moisés para o povo de Israel, que foi feita para Davi, Salomão, os reis que viram depois, que foi relembrada por esses profetas. Alguém viria como servo para servir Deus e a humanidade a ponto de cumprir todas essas promessas. Essa é a grande mensagem do livro de Isaías. Mas nem tudo será brilhante para esse servo. Por mais esperançoso que isso possa parecer, por mais lindo que possa ser, esse servo vai ouvir claramente a voz de Deus. Mas nem todos vão ouvir o servo. Muitos vão desprezá-lo. Muitos vão virar as costas para ele e não vão querer saber da solução. Mesmo diante do juízo, mesmo diante do julgamento, eles não querem a solução. Eles não querem a salvação. Eles jamais vão colocar a confiança deles em algo que não seja eles mesmos. Por isso, no capítulo 50, Isaías fala a partir do verso 4: o Senhor Deus me deu uma língua erudita, ou seja, uma língua com sabedoria, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. Mas eu ofereci as costas aos que me batiam e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Quem de vocês teme o Senhor e ouve a voz do seu servo? Aquele que anda em trevas, sem nenhuma luz, confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. O convite que fica agora é: quem vai ouvir a voz do servo? Quem vai escutar a mensagem de salvação? Existe um povo aqui que não só rejeita e não ouve esse servo, como começa a bater nele, cuspir nele, afrontá-lo, puxar a sua barba. Esse servo vai apanhar por causa da verdade que ele traz. Ele está trazendo salvação. Ele quer servir a humanidade para a restauração. Mas as pessoas confiam tanto em si mesmas. Elas estão tão presas nos seus projetos de poder que elas vão se virar contra esse servo. Elas vão fazer com esse servo a mesma coisa que fizeram contra o Senhor. Virar as costas, se rebelar. E aí surge mais uma questão aqui no livro de Isaías, que é a questão que surge em toda a Bíblia. Como é que um Deus santo, que não tolera o pecado,
pode perdoar e restaurar as mesmas pessoas que ele está acusando de rebeldia, que se voltam contra ele. Ele dá o julgamento, a sentença contra essas pessoas e ao mesmo tempo ele quer perdoá-las. Como é que ele vai fazer isso? Ele não tolera o pecado. Então como é que ele lida com esses pecadores rebeldes? E a resposta vem justamente por meio desse mesmo servo. E tem uma passagem que eu tenho certeza que você já deve ter lido ou ouvido na igreja, que talvez seja uma das passagens mais bonitas da Bíblia, embora muito triste, que é Isaías 52, versos 13 até o 53, verso 12. A gente vai ler aqui a partir do 53, mas se você tiver tempo em casa, dê uma lida ali no 52, a partir do verso 13 também, que introduz bastante essa passagem que eu vou ler agora, mas é uma passagem lindíssima e eu quero ler ela com você aqui. Capítulo 53, verso 1. Quem é que creu na nossa pregação? Ou seja, quem deu ouvidos pra gente? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ou seja, a força de Deus para salvar, para resgatar, para puxar do abismo. A quem foi oferecido isso? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Aquela imagem, né, do rebento que vem do tronco de Davi, do tronco de Jessé. Né? Ele vem subindo como uma raiz diante de uma terra seca, de uma terra devastada. Quando não havia esperança, quando tudo estava desolado, eis que nasce, eis que surge um brotinho ali, trazendo esperança. Mas ele não tinha aparência boa e também não possuía formosura. Nós olhávamos para ele, mas não havia nenhuma beleza, ou seja, não tinha nada que trazia, que chamava a nossa atenção em termos daquilo que o ser humano tem a oferecer. Nada daquilo ali nos agradava, dentro das nossas expectativas humanas e pecadoras. Por isso ele foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito e ferido de Deus e oprimido. Ou seja, aquele que vem trazer a solução e que carrega a nossa culpa, que toma as nossas enfermidades sobre si, a gente jura que Deus odeia essa pessoa, que ele é o inimigo de Deus, quando nós é que somos esses rebeldes. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, ou seja, o julgamento, sabe esse julgamento de Deus que vai causar dor, que vai trazer a punição, para que nós tenhamos paz com ele, ou seja, o preço que precisa ser pago para que nós estejamos de bem com ele, esse castigo que nós deveríamos sofrer, estava sobre ele, sobre o servo. E pelas suas feridas, pela sua aflição, pela sua dor, nós recebemos o resultado disso. Veja, Deus oferece o julgamento para nos purificar e termos paz com ele, sermos salvos. Mas aqui, por causa desse servo, ele sofre a punição para que nós recebamos os resultados positivos da punição. Nem pela punição nós passamos. Ele sofre a punição. O nosso castigo, que nós deveríamos enfrentar, cai sobre ele. E pela dor que ele sofre, pela morte que ele passa, nós recebemos a cura. Ele tem o ônus, nós temos o bônus. Ele tem o dever, nós temos a graça. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, cada um fazia sua vontade, cada um seguia seu próprio rumo, cada um só pensava em si. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Cada um estava correndo atrás da sua própria vontade. Todos voltaram as costas para Deus. Cada um acumulou sua própria dívida para com Deus. E Deus foi lá e pegou todas essas dívidas e jogou em cima dele. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro ele foi levado ao matador, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes e foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazê-lo sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, ou seja, ele era justo, não havia nada dele que fosse injustiça, ainda assim Deus tratou ele como se ele fosse o culpado de tudo aquilo que nós fizemos. E essa vida justa, sem nenhuma injustiça, ele oferece como oferta
para cobrir a nossa dívida, a oferta pelo pecado. Ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ou seja, o plano de Deus para a salvação das nações será concretizada na vida desse servo que vai vir, que serve até a morte. Alguém que vai dar uma vida justa, uma vida que só merecia benefícios. Ele sofre o ônus, ele sofre a dor e nos oferece os benefícios como o nosso servo. Não tem como não se emocionar com o amor persistente de um Deus desses. Isaías é sobre juízo, sim, mas esse juízo quem sofre é o servo. Isaías é sobre salvação também, mas essa salvação vem para nós. Nós temos a dívida, nós recebemos a bênção. Ele tem a justiça, ele recebe a punição. É a grande troca que traz a salvação. Por isso que a nossa esperança deve estar nesse servo vindouro. Agora preste atenção aqui no finalzinho, verso 11. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, Deus diz, o justo, com o seu conhecimento, ou seja, ele conhece a Deus. Ele conhece a vontade de Deus. E conhecer não é só saber, é praticar. Ele faz a vontade de Deus porque ele sabe quem Deus é e o que Deus espera dele. Com esse conhecimento ele justificará, ele tornará justo muitas pessoas. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos ele repartirá o despojo. Ou seja, aquilo que é direito dele ele vai repartir. Pois ele derramou sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Esse servo é a grande esperança de salvação do seu povo. E aqui está a grande ironia do plano de Deus. Aquela mesma zombaria, aquele mesmo espancamento, aquelas cusparadas e por fim a morte, tudo isso, ao que parece, na verdade, serviria justamente para cumprir o propósito inesperado do plano de Deus. Toda essa injustiça perpetrada a esse justo servo é aquilo que vai cumprir o plano de Deus para a nossa salvação. Aqui em Isaías, a solução de Deus não é simplesmente uma imagem abstrata de um Deus lá no céu vagando por aí como um libertador. Em Isaías, a salvação vem através dessa imagem que se foca em um servo, naquele que vem para servir a humanidade. Esse servo, ele vai escutar a voz de Deus. Ele conhece esse Deus de quem ele escuta a voz. Ele cumpre, ele obedece perfeitamente à vontade desse Deus que ele conhece perfeitamente. E ainda assim ele sofre e é rejeitado e morto. E ele faz isso carregando os pecados do povo de Deus em si. É justamente a morte desse servo que é aceita por Deus como sacrifício definitivo pelo pecado do povo, pelo nosso pecado. Então a gente tem aparentemente duas esperanças aqui no livro de Isaías. Nós temos a promessa do Messias, aquele que será o rei perfeito que viria para trazer justiça e um governo, um reinado perfeito sobre Israel e sobre todas as outras nações. E a gente tem também a promessa desse servo que parece que vai fazer o trabalho sujo para a gente ficar bem, que vai receber as nossas dívidas, os nossos pecados e vai nos livrar delas, e vai nos justificar das nossas iniquidades. Duas figuras, o rei glorioso e justo, o servo que vem para servir, o servo que vem para trabalhar em nosso favor. Mas aí vem a grande reviravolta aqui de Isaías, porque a grande esperança que Israel e que nós precisamos ter é esperar nesse Messias e nesse servo como a mesma pessoa. O Messias, o rei perfeito e o servo sofredor são apenas um. São a mesma pessoa. O mais notável é que esse rei e esse servo sobre quem o Espírito repousa são a mesma pessoa. Esse Emanuel que nós vemos no livro de Isaías, no capítulo 7, que é o Deus poderoso, que é o Pai da eternidade, que é o príncipe da paz, esse é aquele servo que trará a salvação até os confins da terra e nos libertará do pecado, todos nós. Essa é a grande e maravilhosa mensagem do livro de Isaías. Esse servo, esse Messias, nos declara como justos diante de Deus. Ele reata, ele restaura os nossos relacionamentos. E aí, diante dessa oferta desse servo, desse Messias, a gente tem duas respostas. Ou a gente rejeita e resiste a esse servo, ou nós nos tornamos servos também. A gente emula o exemplo desse servo
perfeito. Nós nos arrependemos, nos humilhamos e confiamos em Deus como Ele confiou. Trabalhamos por Deus como Ele trabalhou. Como fruto da graça de restauração que Deus já nos ofereceu. E por fim, de forma ainda mais profunda, o grande eco, a grande sombra, o grande tipo que fica claro em Isaías é que esse Messias servo não é simplesmente a mesma pessoa, ele é uma pessoa específica. E lá no capítulo 61 a gente tem uma pequena pista, mas que é muito impressionante. Ele diz nos versos 1 e 2: O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar libertação aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos aqueles que choram. Essa é uma promessa maravilhosa, mas você vai observar, se você continuar lendo a sua Bíblia, que centenas de anos após Isaías escrever essas palavras, Lucas, o evangelista, vai registrar no seu evangelho que Jesus inaugura o seu ministério numa sinagoga, num determinado sábado de manhã, abrindo o rolo e lendo exatamente essas palavras e dizendo: finalmente essas palavras se cumpriram. Isaías 61, Isaías como um todo, o Antigo Testamento como um todo, se cumprem na figura do Messias perfeito, do servo perfeito, que é Jesus. Ele vem por nós e ele salva o seu povo. Os capítulos finais de Isaías, nessa reverberação desse servo, desse rei perfeito, apresentam para a gente uma promessa apocalíptica de um novo céu e de uma nova terra, de um lugar onde a paz perfeita reinará. E ele utiliza ali uma poesia muito bonita, né? Falando do leão e do cordeiro, vivendo lado a lado. Essa nova criação, onde a paz perfeita reina e a justiça perfeita é estabelecida. Mas a forma como esses capítulos eles são ordenados ali no finalzinho, né? Eles estão no famoso e velho quiasmo, aquela pirâmidezinha, aquele X que vai sendo construído em paralelo até chegar no meio do argumento. No meio do argumento está de fato ali no 62, nos capítulos 60 a 62, o servo de Deus anunciando o reino de Deus para todas as nações. E você tem ali em paralelo, logo embaixo, tanto o capítulo 59 como 63 e 64, orações de arrependimento, de entrega a esse Deus, de reconhecimento do plano de salvação divino. Mas o grande convite que é feito aqui, através de um contraste, é o contraste entre os 56 a 58 e os 65 e 66, mostrando pra gente um contraste entre duas classes de pessoas. Aqueles ímpios que vão continuar rebeldes contra Deus, obstinados no seu pecado, sem aceitar o trabalho desse servo, e eles serão julgados, eles enfrentarão a justiça divina sozinhos. E assim eles são removidos dessa nova cidade, porque a injustiça não pode habitar ali. Se o caminho da justiça é o que eles preferem, eles não podem ter parte nessa cidade. Por outro lado, você tem a habitação daqueles que aceitaram a justiça divina, que foram salvos, e eles são descritos ali como servos. Eles emulam o exemplo do seu Senhor, do seu Messias, e eles são servos. E o livro se encerra com a promessa de Deus: assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. E de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Para todo sempre, num reino de paz e de justiça, estarão aqueles que confiam plenamente em Deus, que abriram mão de confiar em si mesmos, de confiar em líderes, em ídolos, em outros reis e outras lideranças, e confiarem plenamente em Deus. E essa adoração sincera a esse Deus será eterna, nesse novo céu e nessa nova terra. Mas tudo isso é possível por causa da salvação, por causa da redenção, que Deus estabelece a partir do Messias, servo, do Rei, sacrifício. E sobre ele nós continuaremos estudando no resto do Antigo Testamento através desses profetas. Juízo e esperança, juntos, para trazer o melhor da humanidade através da redenção. É sobre isso que a história de Deus é. É sobre esse Deus amoroso que nós estamos estudando. Essa é a história de Deus. E Isaías faz um trabalho magnífico em mostrar quem de fato ele verdadeiramente é. E a gente continua o nosso estudo na próxima semana com o livro de Jeremias para ver uma outra faceta dessa mensagem de juízo e de esperança e da fidelidade desse amor incansável de Deus. Eu te espero lá para a gente continuar esse estudo maravilhoso. Que Deus te abençoe e até lá.